Alô? Eu, Cristóvão. Vem cá, hoje é domingo de Páscoa. Você quer gravar um vídeo comigo especial de Páscoa? Ih, não vai dar não, cara, tô trabalhando. No domingo de Páscoa? É, por incrível que pareça, é quando os exorcismos estão em alta. Enfim, não vai dar não, cara, desculpa. Tchau. Pois é. Eu tentei. Vocês vão ter que aturar esse vídeo só com minha presença de novo. Enfim, hoje é domingo de Páscoa, hey! Ou seja lá, quando você vai estar vendo esse vídeo, sei lá, vai que uma semana depois, ou sei lá, no aniversário de Jackson do Pandeiro. Enfim, domingo de Páscoa. Para muitos, uma boa oportunidade para se empanturrar de chocolates e adquirir diabetes. Para outros, uma celebração de fé. Ei, Drake, cadê o corpo de Jesus Cristo, meu filho? Enfim, para mim, esta é uma má recordação. Porque eu sofri traumas na Páscoa? Não. De certo modo sim, mas não traumas familiares. Ou por eu ser um alienígena que não gosta de Páscoa? Também não. É porque foi num domingo de Páscoa que um certo filme lançou. Um certo filme horrível! Pois é, você já sabe onde eu vou chegar. Foi exatamente numa comemoração de Páscoa em que a Illumination lançou o seu primeiro, e talvez último, filme live action já feito, Hope, Rebelde Sem Páscoa, um dos grandes filmes já feitos. E foi uma Páscoa extremamente traumatizante que tirou o meu ânimo para todos os outros feriados possíveis. E é um resumo dessa atrocidade que eu vou aqui falar com vocês. Ah, Illumination, você que fez um primeiro filme excelente, que foi meu morrado favorito, e caminha por grandes altos e baixos, com filmes muito bons, como o filme do Mario, aquele dos patos lá, mas umas sequenciazinhas meio que estragaram o principal, e outras atrocidades, como a porra do Lorax, e outros filmes medianos, meio que mediocrezinhos, mas que tem o seu público como pets. Mas, enfim, acontece que eu não sei o que deu com a Illumination, que depois do enorme sucesso de meu malvado favorito e da porra do Lorax, aquele desastre, eles decidiram fazer o seu primeiro filme live action. E foi justamente esse, Hope, Rebelde Sem Páscoa. Mas será que o filme é tão ruim assim? Ou tem o seu público, no caso infantil? É o que vamos descobrir agora neste mini vídeo analisando Hope, Rebelde Sem Páscoa. A gente começa o filme em todo do que seria uma grande mitologia e... Minions. Realmente é um filme da Illumination. A gente começa o filme com todo um alô explicando como é a mitologia do Coelho da Páscoa, essa figura mitológica deste enorme roedor que entrega ovos de chocolate ao redor do mundo todo, mostrando como ele é uma figura extremamente lendária, mágica e antiga. E peraí, esse é o Ciclope? Esse é o Ciclope dos X-Men, o novo Ciclope, também conhecido como o Sr. Donald, o Lord Donald dos filmes live action do Sonic. O que ele tá fazendo aí? Por que ele tá no meio dos coelhos? Ah, esse vai ser um filme daqueles, não é? Pois bem, a gente então começa com essa narração e cortamos para o que seria a Ilha de Páscoa, onde vivem os Coelhos da Páscoa. Que criativo! É aí que nós acompanhamos um coelhozinho bonitinho, fofinho e tal, tocando seu bongô. Eu sou um coelho da Páscoa, estou tocando meu bongô em cima da estátua do cabeção da Páscoa. Eu toco meu bongô enquanto meu pai prepara os ovos. E ele já chegou e já parei. É aí que a gente vê o protagonista do filme, que é esse coelhinho, que é uma boa batucada. A gente acompanha então a sua conversa com seu pai,
que é o Coelho da Páscoa. Pois é, acho que isso já tá bem na cara. E a gente logo tem uma conversa lá, Rei Leão, de como o pai tá todo orgulhoso com o legado que ele deixou para a família, o legado dos ancestrais, e que como ele tá muito ansioso para quando se aposentar e seu filho assumir o lugar dele de Coelho da Páscoa. Essa função mega importante e mágica que só um coelho pode fazer, não é? Essa função mega... Ei, por que vocês estão subestimando a Páscoa? A gente tem Natal, a gente tem presentes no Natal, a gente tem travessuras e gostosuras no Halloween, e na Páscoa temos ovos de chocolate. Então não menospreze um coelhinho da Páscoa, seu porra. E, enfim, a gente então é acompanhado a fábrica do Coelho da Páscoa, imitando assim a lore do Papai Noel. Onde vários coelhos fabricam a mais gostosura da vida, o chocolate. Chocolate? 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 Chocolate! 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 E de todos os tipos possíveis. E aí que a gente vê aquela velha cena de sempre do coelhinho, o filho, totalmente impressionado com o legado do pai e tal. E que eu acho até curioso, porque não é só os coelhos que fabricam chocolate. Quem fabrica mesmo é uma leva de pintinhos. Ao que tudo indica, os pintinhos são a classe trabalhadora mais braçal e desvalorizada da fábrica dos coelhos de Páscoa. Né? Porque ovos de Páscoa, pintinho, chocolate, vocês entenderam. E nossa, mesmo sendo um filme live action, você já vê que é um estilo de animação e quase que idêntico às animações da Illumination. Quer dizer, essas fofurinhas genéricas, mega cartunescas, com pouca textura de pelos e etc. Illumination. Enfim, depois de uma longa cena mostrando como os pintinhos fazem um chocolate na fábrica do Coelho da Páscoa. Sério, é longa mesmo. Era pra ser algo impressionante, mas logo fica tediosa muito rápido. A gente então vê a conversa do Coelho da Páscoa pai pro Coelho da Páscoa filho, dizendo quanto aquilo tudo seria o legado dele. Bem vibes Rei Leão mesmo. Como ele herdaria não só a fábrica, mas como o cetro do ovo da Páscoa, que é o cetro que o pai tem, que carrega toda a magia da Páscoa que ele usa, e ele precisa mesmo de um cetro para isso. Então quer dizer que o fato dele ser um coelho falante que anda e usa roupas não é o suficiente para ele ter magia para entregar os ovos de Páscoa. Ele tem que ter um cetro com ovo. Um cetro com ovo. Enfim, mesmo após essa longa conversa, a gente percebe que o filho dele não está muito interessado em ser um novo Coelho da Páscoa quando crescer. Ele quer mesmo tocar bateria numa banda. Para com essa porra aí, meu irmão! Ele é louco pelas batidas, é como se fosse o tambor do Bambi. O que logo contraria o seu pai, mas que não se preocupa muito porque acha que é tudo coisa de criança e tal. Você sabe, aquelas famosas fases passageiras, não é da infância. Só que não. O coelho cresce, vira um adolescente / jovem coelho adulto insuportável. Minha cachorra acabou de se sacudir. E tá com a bateria. E ele é muito bom no que faz. Sério, é um ótimo coelho baterista. Mas não sei onde ele arranjou a bateria, se bem que ele é filho do Coelho da Páscoa. Ele pode ter o que quiser, aparentemente. E ele logo contraria seu pai aqui, que diz que ele tá sendo um enorme vagabundo e que não tá honrando com o legado dos Coelhos da Páscoa. É então que ele se revolta com o pai e obviamente decide fugir. E para onde ele foge? Para o mundo dos humanos, mais especificamente a América, porque obviamente tem que ser América, Hollywood, onde ele vai ter, como ele acha, sua tão esperada fama.
consegui! Hollywood! Como ele não dá pra ele levar a bateria, ele só leva 2 baquetas. É um coelho, gente. Ele então tenta ir para todos os lugares famosos de Hollywood para ter sua chance. E obviamente um dos locais, não podiam deixar de escapar a piada, era a mansão da Playboy. Vocês sabem, né? Playboy, coelhinhas, etc, etc. Paralelo a isso, a gente vê o nosso Lord Donut, que aqui nesse filme é só um cara fracassado também, que tá saindo à força também da casa dos pais. E nossa, a irmã dele é a Penny de Big Bang Theory. Por isso que eu fiz a piada do Bongo do Sheldon lá atrás. É, a Penny no início de carreira. Ela aparentemente é a única que tem um pingo de esperança nesse cara fracassado que já decepcionou os pais há muito tempo por não ter emprego ou grande ambição na vida. E ela deixa ele ficar um tempo para não ficar morando na rua, morando numa casa de uma amiga dela que tá viajando, e ela devia cuidar da casa e deixa ele tomar conta para provar que é responsável. Mas a casa é uma mansão do caramba. Nossa, alguém me presta os contatos que a Penny tinha, né? Quer dizer, a Penny tinha uns contatos da hora antes de morar com o Leonard e o Sheldon. Poxa. Pois é. É aí que ele decide provar para ele mesmo, para ela e seus pais, que ele pode ser responsável, cuidando da mansão enorme da amiga da Penny, e nesse meio tempo arrumando um emprego e propósito na vida. Ele se muda para essa casa por tempo bem curto, não antes de esbarrar no nosso protagonista e tal, e atropelar ele. Claro que quando ele vê o coelho atropelado, ele fica extremamente nervoso, e é aí que o nosso protagonista vê uma chance de ter uma carona fácil, fingindo que é um coelho normal, que usa roupas, que foi atropelado, achando que, sei lá, o cara vai levar ele até a casa dele, cuidar dele. Mas não, o cara só vai tentar matar ele pra aliviar o sofrimento dele. Isso é 2 arrombados interagindo juntos. É aí que nessa tentativa o coelho revela que sabe falar, e o cara fica espantado e doido das ideias, porque é um coelho falante. Olha só, a gente pode resolver isso sem envolver as seguradoras. Eu posso, sei lá, ir morar com você durante alguns meses. Que usa roupas e se age como humano. Fica frio, meu chapa, isso não vai ser a coisa mais estranha da sua vida. Você ainda vai ser um X-Men e vai ser pai de um ouriço azul que corre super rápido. Então é apenas o começo. É aí que ele corre pra mansão e tenta esquecer o que acabou de ver. Mas aí o nosso protagonista fica seguindo ele, fazendo a vida dele um inferno, como os esquilos de Alvin, os esquilos, só que versão Páscoa. E aí que você já sabe a dinâmica desse filme. Ele conta toda a história, que o coelho da Páscoa existe, não sei o que, e o cara fica lelé da cuca das ideias. Mas por algum motivo, ele resolve abrigar o coelho na casa dele, na garagem. Quer dizer, a casa dele, a casa da amiga da irmã dele, na garagem. Por que ele faz isso? Porque ele vê uma criatura especial, que é o símbolo da magia, e que pode realizar sonhos das crianças de todo mundo. Também, mas principalmente porque ele se lembra de que quando era pequeno, ele acordou numa noite de Páscoa e viu quem? O Papai Noel? Não, seu idiota do cara. Ele viu o coelho da Páscoa, que o presenteou com um coelhinho de chocolate. Óbvio que ninguém acreditou nele por anos, e ele guardou esse chocolate todo esse tempo, sem a menos abrir da embalagem. Que coisa nojenta, velho, que coisa nojenta. Mas enfim, bora continuar aqui. Basicamente, esse é o tipo de filme mais besta e ultrapassado de todos, em que um animal faz a vida do humano ser um completo inferno. A gente já viu isso inúmeras vezes, é genérico, é tosco, e aqui nesse filme faz de maneira extremamente preguiçosa, porque é um filme Illumination dos velhos tempos. Então não esperem grande coisa desse filme. Aparentemente a dinâmica desses dois devia ser engraçada, mas ao contrário da dinâmica do Lord Donald com o Sonic, que é boa só por causa do Sonic, aqui não é lá grandes coisas, porque esse protagonista coelho é um egoísta infantil, assim como o protagonista humano. Então temos 2 protagonistas incrivelmente e igualmente desnecessariamente idiotas, ao qual você não sente simpatia nenhuma, mesmo com um deles sendo um coelho para as crianças. Enquanto isso, o pai percebe que seu filho fugiu
quer dizer, o pai do coelho, e logo fica extremamente em pânico por causa disso. Não sei se tá em pânico por causa da Páscoa, porque o filho dele sumiu, mas enfim. Um dos funcionários dele, que é o único pintinho com cara de velho, diz que vai ficar tudo bem. E nossa, que pinta... Enfim. E acontece que esse cara, esse pintinho rabugento, que é velho demais pra ser um pintinho, obviamente... vai ser o vilão do filme. Isso porque ele tem inveja do poder do Coelho da Páscoa e se acha o mais qualificado para ter toda a glória, já que os pintinhos sempre fizeram um trabalho pesado, enquanto os coelhos o menor dos trabalhos. E esse lance todo de fazer ovos é coisa de aves, principalmente galinhas, e não tem nada a ver de chamarem um coelho para isso. Então obviamente ele vai ser o vilão do filme, que vai dar um golpe aí para acabar com o paizão da Páscoa. Mas enquanto isso ele só tá disfarçando. É aí que o Coelho da Páscoa chama um grupo de elite perspicaz, ousado e altamente capaz de ir ao mundo dos humanos para achar o filho dele, que são essas 3 coelhas aí, as Boinas Rosas. Quando esse filme não podia ser uma cópia mais escrachada de Alvin e os Esquilos, ele se supera para salvar o filho do Coelhão da Páscoa. E é claro que, mini spoiler, elas não agregam em nada no filme. Só estão lá para serem furries engraçadinhas e cópias da Lola Bunny do Antigo Testamento. Enquanto tá o puxa-saco / vilão querendo dar indiretas para o chefe da Páscoa de como ele é qualificado para se aproveitar da ausência do filho e ser o Coelho da Páscoa por pelo menos um ano, e zombado pelo Coelhão da Páscoa, que fica dizendo: um pintinho como o Coelho da Páscoa? Como você é engraçado! Fazendo ele ficar mais puto e do mal. E aí que esse filme basicamente é o Lord Donald indo de tentativa de emprego a tentativa de emprego, com o nosso Hopes indo atormentar ele o tempo todo e atrapalhando ele. E 60% das cenas desse filme são os dois conversando num carro, nesse vai e vem. Ai meu Deus. Entre das palhadas e desventuras, dali aqui, com um cara indo procurar emprego e fracassando por ser um completo idiota, e outras piadinhas de humanos interagindo com esse coelho enquanto o cara tenta disfarçar que é só um coelho normal, sem graça. A gente tem uma cena em que a Penny, a irmã do Lord Donald, vai visitar ele pra ver se ele tá cuidando bem da mansão da amiga dela. Ela vê o coelho que está disfarçado como um coelho de pelúcia. E é que a gente tem essa cena aí em que ela abraça ele e ele fica provocando o protagonista com... Ok, isso é um filme mesmo pra criança. Mas, enfim. Aí a gente vê uma cena em que ele caga jujubas, o coelho, porque os coelhos da Páscoa cagam jujubas. E a irmã do cara acha que são jujubas normais, obviamente, e come e... Esse é o nível de piada desse filme. A Illumination realmente conseguiu superar o nível de piadas com peido pra piadas de cocô de jujuba. Eu não vou aqui alongar mais o tempo de vocês. Vai ter um grande show de talentos, tá? Dar uma força e tal. E é aí que ele aproveita que vai ter um jogador de talentos também e bota o coelho pra tocar bateria. Imagino que já tenha visto de tudo. Mas isso vai ampliar os limites até da sua vasta experiência. E o coelho toca a bateria. E ninguém acha isso esquisito. Mas também o jurado é o grande David Hasselhoff. Ele já ajudou o Bob Esponja, então ver um coelho tocando bateria não é tão esquisito assim pra ele. E ele contrata o coelho e diz que o coelho vai fazer muito sucesso. E não se impressione em ver um coelho falando, porque de novo, Bob Esponja e tal, o cara já tá acostumado. E que enquanto isso, na Ilha de Páscoa, tá lá o pintão rabugento. É o animal, YouTube, é um animal, bolando planos com todos os outros pintinhos para eles se revoltarem e tal, e fazerem o que ele quisessem, porque os outros pintinhos são de boa, só ele que tem esse lance de querer ser o novo coelho da Páscoa. E enquanto isso, as boinas rosas aparecem atrás do nosso coelhinho da Páscoa.
Bada bem, bada bum. Ela chega na mansão, o coelho não tá, porque ele vai fazer o primeiro show dele. Elas acham que o Lord Donut é o sequestrador e que matou ele por causa de uma série de eventos e evidências falsas que teve no filme, que eu não vou me estender muito aqui. Elas apagam ele e sequestram ele para a Ilha de Páscoa, onde ele terá o seu julgamento pelo pai do coelho. Só que as coisas lá estão meio diferentes. Isso porque os pintinhos se revoltaram geral e prenderam todos os coelhos que estavam lá. E também, inclusive, o pai lá, o coelho da Páscoa. E aí que o pintão rabugento rouba o cetro mágico do coelho da Páscoa e assim se prepara para ter sua enorme transformação e o poder absoluto da Páscoa. É aí que ele consegue ter o poder infinito, como finalmente voar e também se transformar nessa enorme coisa horrorosa, gordona e dentuça com orelhas, esse galináceo corredor. É aí que ele manda o Lord Donut e o pai do protagonista serem mortos, triturados pelos equipamentos da fábrica de chocolate. Mas se você acha que é o fim deles, está muito enganado. Isso porque eles conseguem se livrar trabalhando em equipe. E adivinhe só, o baterista coelho aparece na Ilha de Páscoa. Porque sim. Sinceramente eu não me importo. Ele só ficou com peso na consciência sobre das boinas rosas e decidiu pedir desculpas ao pai na Ilha de Páscoa e contar o sonho dele de ser baterista e fazer tudo isso que ele já tinha conseguido a oportunidade, só que agora com a aceitação do pai. É aí que ele vê como está todo mundo em perigo e decide ajudar. E aí que rola uma grande batalha entre todos os três e o vilão Galináceo Coelho. E por causa de conveniência do roteiro, eles conseguem ganhar. Badabim, badabum, o pai recebe o cetro de volta, ele faz as pazes com o filho e diz que o filho pode ter o sonho dele de ser baterista. Mas aí tem um enorme problema. Quem vai ajudar ele com os ovos de Páscoa? Quem vai jogar e entregar os ovos no mundo todo e tal? O Lord Donut decide que ele quer virar o coelho da Páscoa porque ele não arranjou emprego o filme todo. E aí ele aproveita a situação. E aí que Coelho da Páscoa pai e Lord Donut decidem trabalharem juntos, enquanto o outro lá, o alternativo, resolve virar um baterista. E aí termina o filme com ele provando aos seus pais que ele finalmente teve um emprego decente na vida, sendo o coelho honorário da Páscoa, enquanto Hope virou baterista. E as boinas rosas aparentemente morreram sendo afogadas em chocolate pelos pintinhos, e isso não tem explicação depois se elas voltam ou não. Sem sombra de dúvidas, um dos filmes da Illumination, e eu não ficaria surpreso que esse foi o primeiro e único filme live action que eles fizeram, visto que foi um enorme fracasso de crítica e de bilheteria, e eu não preciso dizer o porquê. Esse filme é horrível, genérico, extremamente comercial e sem alma, e que nenhuma criança, por menor que seja, vai adorar esse filme mesmo com as figuras fofas que eles trazem. Sério, um dos piores filmes da Illumination que merece ser esquecido. Espero que vocês estejam menos, não tão vegetativo por terem feito lembrar vocês da existência desse filme. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa! E vão ver os outros vídeos do canal. Adeus e tchau. Tô puto agora. Eu não gosto de Páscoa. Agora me vem uma caixa de chocolate aí.